Ai, até parece que alguém vai ver graça nisso, né? Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tanso Nerd. Quem está falando com vocês é seu anfitrião PR Mangaka. E hoje, gente, como vocês podem ver, estou trazendo o segundo episódio, digamos assim, com o quadro Anali Tanso, quadro que eu criei recentemente no canal, que consiste em eu pegar uma obra, independente do que for, fazer uma análise simples e opinativa a respeito dela, com o intuito de você, telespectador, consumir ela também assim como eu consumi. Então não vai ter spoilers ou coisa do tipo, beleza? E bom galera, como vocês puderam ver pelo título e por essa pequena introduçãozinha besta que eu fiz, hoje eu vou falar sobre... galera, hoje eu vou falar sobre JoJo's Bizarre Adventure. Em específico, eu vou falar mais do anime, um pouquinho assim do mangá, tá bom, gente? Então, antes de começar, né, galera, aqueles agradecimentos especiais do canal, né? Eu quero agradecer a tudo e a todos, acima de tudo, Deus, pelo incrível feedback que recebo. Quem quiser acompanhar as novidades que eu trago, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder, que todas as sextas-feiras eu trago os vídeos novos. E aos sábados eu trago lives lá no meu perfil do TikTok, tá aí também pra vocês poderem seguir, caso queiram. E caso quem não possa assistir as lives, eu posto aqui no canal posteriormente, tá bom, gente? Então, aproveitem aí, se inscrevam. E sem mais enrolação, vamos começar. Tá bom, primeiramente, o que é JoJo's Bizarre Adventure? Bom, primeiramente vamos falar de sua origem, né, suas informações técnicas. Jojo no Kimi Onaboke, como é chamado no Japão, aqui no ocidente é chamado de JoJo's Bizarre Adventure, ou traduzido em português seria como As Aventuras Bizarras de Jojo, é um mangá criado e ilustrado por Hirohiko Araki, que antes de fazer Jojo já fazia mangás one-shots, que caso alguém não saiba, one-shots são mangás com um único capítulo, sem fazer parte de uma série, mas também pode ser um protótipo do que viria a ser uma série. Muitos mangás assim famosos, que agora não vou lembrar muito bem de cabeça, começaram com alguns one-shots e depois viraram alguma série. Vai depender muito do feedback que o mangá recebe e também vai depender muito do autor. E bom, antes, Jojo ele era publicado entre 1987, nossa, eu escrevi aqui errado no roteiro, e até 2004 na Weekly Shonen Jump, que caso alguém não saiba, a Weekly Shonen Jump é uma série de revistas publicada lá no Japão que publica vários mangás, tem inclusive o Big Tree que todo mundo conhece, que é One Piece, Bleach, Naruto, mas que também publicou muitos outros mangás que muitos devem conhecer graças às adaptações em animes que ganharam esses mangás, como por exemplo Dragon Ball, Hunter vs Hunter, Yu-Gi-Oh! Ai, meu amado Yu-Gi-Oh! E vários outros, gente, a lista é imensa. E a partir de 2004, Jojo começou a ser publicado na Ultra Jump, que, como é que posso assim dizer, a Weekly Shonen Jump é mais focada no público adolescente, mas também tem mangás que são publicados para o público adulto, que é feito pela Weekly Shonen Jump, tipo, acho que se não me engano, acho que Chainsaw Man faz parte, se não me engano, tá bom, gente? E agora a Ultra Jump ela é mais focada em mangás para adultos, tá bom, gente? Com histórias mais maduras, tem cenas mais violentas, ou até mesmo histórias mais complexas, sabe? É mais ou menos nesse nível, tá bem? Não tô generalizando aqui também, é só pra vocês terem uma base de como funciona. E, bom, Jojo teve sim teve sim adaptações em anime, tipo duas OVAs, que uma foi em 93, outra foi nos anos 2000. Eu particularmente não assisti, pretendo assistir pra falar um pouco mais a respeito, mas aparentemente a fanbase não é muito fã, prefere mais os animes que vieram a partir de 2012. Mas antes também teve um filme, em 2007, que adaptava o primeiro arco, que é um filme que infelizmente é uma lost media, que, né, caso alguém não saiba, é qualquer mídia perdida, gente, pode ser qualquer coisa, mas que é algo que não tem acesso a nós. O máximo que você pode encontrar são algumas cenas do anime que pode estar no YouTube ou algum outro site aí, mas que infelizmente ele permanece como uma lost media. Se eu não me engano, acho que foi o próprio autor que autorizou que não fosse publicado ou algo assim. E agora os animes verdadeiramente que fizeram sucesso de verdade, que adaptaram fielmente o mangá, vieram mais a partir de 2012, que faz sucesso até hoje, tá bom, gente? Faz sucesso até hoje. Mas antes de tudo, como é que Jojo, né, faz sucesso até hoje? Bom, como é que posso explicar? Jojo, o mangá, ele é dividido por arcos. Como assim? Cada arco, ou saga, como preferir chamar, possui seu próprio protagonista, sua própria história e seu próprio contexto, se passa em anos diferentes e etc. Consiste assim, cada arco tem sua diferença. Porém, todos eles são interligados. Assim como One Piece, toda a informação em Jojo é totalmente relevante. Então não tem essa de você, primeiro eu vou ler ou assistir o arco 4, depois vou assistir o arco 3, depois o 2, depois o 6, depois... Não. Você tem que começar pelo primeiro, depois pelo segundo, terceiro, vai na sequência certa, para você poder aproveitar a obra muito bem.
E assim, atualmente o mangá, pelo menos até a data desse vídeo, o mangá está no arco 9. E já fizeram adaptações em anime, adaptados pela David Production, que também fez animes como Level Week, que é um outro mangá criado pelo Yoshihiro Togashi, que também criou Yu Yu Hakusho e Hunter vs Hunter. Fizeram o remake de Urusei Yatsura, que foi lançado em 2022, que foi criado pela, acho que é Rumiko Takahashi, que também fez Inuyasha e Hamameio. Também fizeram Fire Force e o Super Campeões de 2018, que é um remake do anime do Super Campeões, o Capitão Tsubasa lá, de 83 e etc. E, bom, a David Production foi que produziu o anime de Jojo. Ela fez um serviço muito bom. Mas, enfim, voltando ao assunto. Cada história, assim como falei, tem seu respectivo protagonista, contexto, ano e etc. Ok? A única semelhança, como é que eu posso dizer, não é semelhança, a única coisa que tem de igual é que cada protagonista tem Joe no seu nome e sobrenome. O primeiro protagonista, por exemplo, o primeiro Jojo se chama Jonathan Joestar. O segundo, Joseph Joestar. O terceiro, Jotaro Kujo. E vai assim seguindo. A exceção que podemos dizer é o do quarto arco, que é o Josuke Higashikata. Porém, se você ler um certo anagrama, um certo alfabeto, assim, em japonês, eu não entendo muito bem, também peço desculpa, você pode ler como Jojo. Do quinto arco é Giorno Giovanna, se escreve Gio, mas a pronúncia lembra Jo. Então, digamos que conta, gente. E assim vai. E, bom, o motivo de Jojo ter vários arcos é o que o Hirohiko Araki, ele decide assim fazer a história do jeito que ele quer, obviamente, mas claro que ele também ouviu Sans ou coisa do tipo, se não me engano. E daí quando ele vê que a história tá enjoando, tá chegando ao seu fim ou algo do tipo, ele vê que ele não tem mais muita criatividade como dar continuidade para aquilo, ele encerra de uma maneira muito boa e já inicia uma nova. Isso é algo bom, que Jojo não é uma encheção de linguiça, não é algo extremamente forçado. Mas isso também é meio que baseado na opinião de muita gente, né? Eu não sei se tem gente que prefere que fosse coisas estendidas ou coisa do tipo, mas por mim esse padrão é muito bom, ok? E, bom, de informações técnicas só temos isso daqui por enquanto. Agora vamos para a minha opinião a respeito da obra, beleza? Então, corte! Bom, gente, qual a minha opinião a respeito de Jojo? Junto aqui eu também vou falar algumas curiosidades. Bom, o que eu acho sobre Jojo? Eu acho que eu não preciso fazer muita cerimônia, vocês viram bem a pose que eu fiz aqui no começo do vídeo. Jojo é um dos meus animes favoritos, ainda não que no top 10, mas com certeza Jojo tá incluído nesse top 10. Assim, foi uma obra que, como é que posso dizer... Eu não vou falar assim que assisti ela enquanto ela não era modinha. Pelo menos aqui no Brasil eu só conheci acho que uma única pessoa, uma ou duas, que conheciam Jojo, mas que não, assim, eram empenhadas em conhecer a obra por completo ou coisa do tipo. Então digamos que eu era meio que sozinho nesse assunto. Eu tinha ouvido falar no canal do Muka Pop, infelizmente o canal que faleceu. Vi um pouco no Cronosfera também. E também vi no canal do Velberan, que me introduziu esse universo. Inclusive muitas informações que eu tô falando nesse vídeo tirei desses outros canais. Inclusive muito obrigado, né, por ter me ajudado a apresentar esse incrível universo. Aí eu meio que sem nada pra fazer, meio que enjoado de assistir aqueles animes compridos, eu pensei, vou assistir Jojo, né, tem pouco episódio. Tô meio enjoado de assistir um anime muito comprido, também não tô muito com tempo. E assim, gente, Jojo me pegou de surpresa. Sério, Jojo me pegou muito de surpresa, por vários motivos, eu nem sei por onde começar. Primeiramente, o fato dele não ser aquela encheção de linguiça já me pegou, já ganhou um crédito pra mim. Nada contra animes assim que geralmente dão aquela enrolado, coisa do tipo, se for algo assim pra acrescentar algo na história, ou pra criar um suspense, ou criar algo bacana, e até que vai. Só que Jojo, ele, por mim, ele tem esse crédito que ele consegue muito bem ser dinâmico, não encher tua paciência, cria ótimas cenas de suspense, porque o Araki, ele adora fazer cena de suspense, o anime parece que ele dá uma certa dinâmica, algo que... aparentemente, tá bom, gente, deve ser melhor do que no mangá, porque eu não parei muito pra ler muito mangá, ali sim, alguns, tem uns volumes aqui que já vou mostrar pra vocês, mas que, assim, o anime me pegou de surpresa, principalmente nesse quesito. O design dos personagens eu acho muito massa, o esquema dos poderes eu acho muito massa, as lutas eu acho muito massa, não é algo, assim, muito clichê. Muitas das lutas, se não for todas, né, depende muito de estratégia, depende muito do que o personagem vai fazer. Você fala das cenas de suspense, assim, Jojo é um anime barra mangá muito fora da curva, sabe? É uma obra que eu acho espetacular, e principalmente desse esquema de cada arco ser um respectivo protagonista, um ano diferente, contexto histórico diferente, uma história diferente, é algo que me pegou muito de surpresa também.
E assim, como é que eu posso dizer? O primeiro arco é uma novela mexicana, envolve um negócio familiar, mas também envolve miticismo e coisa e tal. O segundo arco já é uma era um pouco mais moderna, envolve o salvamento do mundo, já é outro protagonista, ele descobre certos mistérios somente da família dele. O terceiro arco é uma jornada, com vários perigos no caminho. O quarto arco é mais um mistério envolvendo não posso falar essa palavra. Vocês sabem, aquela palavra, né? Que é o vilão, sabe? Envolve isso. O quinto envolve a máfia italiana. O sexto é a fuga de uma prisão. O sétimo é uma corrida pelos Estados Unidos inteiros, se não me engano. Acho que eu tô exagerando, não é Estados Unidos inteiros, mas sei que é uma longa corrida. O oitavo arco envolve mais o protagonista que perdeu a memória. E o nono arco atualmente eu não tô muito assim por dentro da história do nono arco, mas parece que também envolve de certo modo a máfia, né? Digamos assim, envolve a criminalidade. E isso eu acho algo muito bacana, e principalmente que cada arco não é selecionado, é interligado. Tem suas informações que você viu em um, que vai aparecer em outro, coisa do tipo, principalmente o esquema dos poderes, assim, no primeiro e no segundo arco é um esquema de poder, não, um sistema de poder, a partir do terceiro tudo muda, e isso é algo bom porque despertou muita criatividade do Araki, né, e vocês vão ver, gente, vocês vão ver, não vou procurar falar muito aqui também para não estragar a experiência de vocês, eu tô, mas assim, dando uma sinopse do que acontece, tá bem? Mas vão ler a obra, gente, vão ler, assistir, vocês que decidem, gente. Jojo é uma obra incrível, principalmente as curiosidades que tem por trás dessa obra, como por exemplo, os personagens de Jojo, eles fazem pose, eu cheguei fazendo assim, ó. Tem uns que fazem assim, tem uns que fazem assim, uns que fazem assim, é pose baseado em capa de revista de modelo. O Araki, ele pega as capas de revista pra desenhar seus personagens por cima, pra pegar as poses como referência, ou fazer não é ray tracing, putz, velho. Ah, eu esqueci o esquema lá de você desenhar por cima. Eu esqueci o nome desse negócio dentro da arte. Eu que sou desenhista, não sou desenhista profissional, eu que sou desenhista, esqueci o nome desse termo. Mas quem tá ligado sabe, né, qual é o nome. E também o fato de Jojo também tem muitas outras referências. Quer dizer, na verdade, o Jojo tem muitas referências, tanto a filmes quanto a obras de arte, mas principalmente a música. Nomes de personagens, nomes de poderes, nomes de técnicas, vem muito de música. Tipo, no primeiro arco tem referência ao Led Zeppelin, tem referência à banda Yes, no segundo arco tem referência a banda Air Supply. Pô, no terceiro arco tem referência a qual também, hein? Agora não vou lembrar uma referência. Tem a referência ao Vanilla Ice. No quarto arco tem uma referência ao... Putz, velho. Tem o Red Hot Chili Peppers. E assim por diante, gente. Jojo tem muita referência à música. Isso é algo muito fera. Talvez no anime vocês não podam sacar muito, porque eu, pelo menos, quando achei legendado, eles meio que deram aquela mudadinha de leve no nome, entendeu? E parece que na versão dublada, ainda não achei a versão dublada, parece que eles traduziram algumas coisas, né? Então, não vou julgar porque eu ainda não vi, mas tá aí as referências. Quem quiser saber todas as referências, tem vídeo no YouTube, inclusive. E também tem referências a filmes e a obras de arte, como eu falei, acho que... Não sei se dá pra perceber muito bem isso no anime, faz tempo que eu vejo anime, mas parece que no mangá é bem mais aparente. E também outra coisa é que o traço do Araki está em constante evolução, vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que desde o primeiro arco vocês veem que o traço dele já era algo bacana, só que também tinha lá suas imperfeições, a partir do segundo muda, a partir do terceiro muda, do quarto, do quinto, o traço do Araki só vai mudando cada vez mais, parece que cada arco é um traço mais diferente do que o outro, mas que mostra como o Araki evoluiu nesse quesito. O cara desenha bem, né? Pô, não tô puxando saco dele, mas o cara desenha muito bem. E sem falar da influência que Jojo teve em outras obras, como por exemplo, se não me engano, acho que o Katakuri do One Piece, ele é inspirado no Joseph, que é o protagonista do segundo arco de Jojo, tanto em design quanto em poderes também. Poder mais ou menos, né, gente? Tem personagens de jogos, tipo Street Fighter, que é baseado no personagem do segundo arco. A mesma coisa esqueci o nome daquela personagem também, é Street Fighter. É baseada numa personagem do segundo arco de Jojo. Tem o Benimaru, The King of Fighters, que é baseado no terceiro personagem de Jojo. Vocês vão ver, gente, Jojo é uma obra que tem muita influência até os dias de hoje. E assim, a época que eu achei ele, foi lá pra 2019, ele não era muita sensação aqui no Brasil. Ele veio a se tornar mais popular quando ganhou a dublagem.
E pelo que eu vi algumas cenas, a dublagem tá muito boa, gente. Não falo mal de dublagem brasileira porque eu admiro a dublagem brasileira. Quem fala mal é porque não tem bom gosto e também porque não sabe dar valor pro serviço dos outros. Falo mesmo! Ah, bom, gente, brincadeiras à parte. Eu vou sim reassistir Jojo, tá? Eu tô devendo, assim, na verdade, ter que reassistir Jojo, mas o que eu tô falando aqui pra vocês é tudo que eu lembro. E como eu falei, é mais uma opinião, mas que Jojo é uma obra espetacular, uma obra que inclusive vai recomendação, tá bom, gente? Se você tem estômago sensível ou algo do tipo, toma cuidado quando você for assistir, tá? Porque tem algumas cenas de Jojo que são bem brutais, por assim dizer. E se você não for assistir a versão censurada, né? Eu não sei se hoje em dia eles já liberaram a versão sem censura, mas recomendo, gente. Não assiste perto de criança, não assiste perto de quem é novinho, porque Jojo é uma obra que também tem umas cenas bem pesadas. Mas que é uma obra muito boa, tá bom, gente? É mais pra um público adolescente barra adulto, mas é uma obra muito boa, ok? E que... Putz, velho, agora... Que sendo bem sincero, é uma obra que vicia muito, velho. É uma obra que ou você ama ou você odeia. Ou você ama ou você odeia, pra deixar bem claro. Tem gente que não gosta de Jojo por causa mais do Sans, e tem gente que ama Jojo porque experimentou a obra, que é o meu caso, gente. Eu só experimentei, assisti o primeiro e o segundo episódio, eu já fiquei tipo, BUM! Nossa, que obra incrível, gente. Absolute Cinema. Ou melhor dizendo, Absolute Jojo. Gente, brincadeiras à parte, gente, é uma obra muito boa, uma obra muito bacana, inclusive... Tem que comprar uma camiseta de Jojo, velho. Tô precisando de uma camiseta de Jojo. E eu também comprei alguns mangás. Vou pegar eles aqui, ó. Obviamente que eu tirei da minha prateleira, né? Tem esse daqui, ó. Deixa eu ver, dá pra ver na câmera. Jojo Bizarre Adventure, Phantom Blood. É o terceiro volume do primeiro arco. Esse aqui é o Jonathan Joestar, fazendo a clássica pose, né? Até com o bonezinho virado pra trás. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. O traço do Araki era assim, ó. Ele era muito sombreadão. Dá pra ver que ele era meio padrão, shonenzão dos anos 80/90, né? Então aqui o Jonathan é muito parecido com o Kenshiro, né? Do Hokuto no Ken. Muito conhecido por aquele meme do Omae wa Moshinderu. Mas... o traço do Araki ele foi mudado assim com a chegada do anime. Eu, se não me engano, acho que terceiro arco adiante que eles mantiveram o traço do anime, mas é o traço do mangá. Acho que no primeiro e no segundo não tem toda aquela fidelidade. Eu, pelo menos, não percebi isso. Mas que assim, por mais que o traço dele seja bom, dá pra perceber que ele tem lá seus defeitos aqui no mangá. Mas, né, não tô falando mal, é só uma pequena crítica a respeito. Mas como eu falei, o cara evoluiu. E tem outro mangá aqui, ó. Deixa eu ver. É o quarto mangá, é o quarto volume, né, melhor dizendo. Do Battle Tennis, que é o segundo arco de Jojo, com Joseph aí na capa, né? Bonitão, inclusive. Deixa eu abrir ele aqui, acho que vocês vão conseguir ver que já deu uma boa evoluída assim no traço dele. Aqui, ó. Vocês podem ver. É bem parecido com o do arco anterior. É, gente, só que dá pra perceber que teve mais um refinamento, teve uma certa melhoria, ou algo assim. Acho que dá pra perceber, né, gente? Agora o outro mangá, infelizmente, não é do terceiro arco, mas sim do sexto arco, gente. Eu tenho o mangá do primeiro, do segundo e do sexto arco. Eu ainda não li, tá? Mas pretendo logo ler. Inclusive o sexto arco do anime. O sexto arco em anime já acabou. Só que eu ainda nem assisti, velho. Só assisti a primeira temporada. Deveria assistir logo o resto, pelo menos legendado e dublado, né? Jojo é o único anime que eu assisto, que eu vou assistir legendado e dublado. Por que assistir legendado? Pra não perder os memes. Jojo é uma fábrica de memes. Vocês não fazem ideia do quanto de memes que Jojo originou. O maior exemplo é aquele do To Be Continued. Tipo, alguma coisa vai acontecer e aparece a barrinha do tsh, e tocando aquela música de fundo. É por causa de Jojo que esse meme existe, de vários outros também. E a dublagem também tá bem à altura. Tem bastante gíria brasileira, algo que por me dá uma ótima incrementada. Tipo Yu Yu Hakusho, sabe? Uma página boa aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Eu nem li esse mangá, né? Pra variar, mas acho que aqui vocês vão perceber muito bem a evolução do traço do Araki. Aqui, ó. Aí, ó, já tá bem da hora, ó. Tá bem da hora. Aqui, ó. Dá pra perceber que ele já ganhou mais aquela consistência ou algo assim. Ô, câmera, foca, caramba! Acho que dá pra perceber. Dá pra perceber, né, gente, que o mangá já deu aquela evoluída, já deu aquela unificada ou coisa do tipo. E que é o que o anime mostra com perfeição. Inclusive, as aberturas de Jojo, que são espetaculares, são todas feitas em CGI. 90% delas são feitas em CGI. Só que um CGI muito pica. Bem melhor, ou no mesmo nível,
eu acho bem melhor do que o filme Dragon Ball Super Super Hero. Não é por nada não, gente, mas se vocês verem a abertura, principalmente as músicas, vocês vão ver o quão bom Jojo é nesse quesito também. Eu poderia ficar aqui falando, mas aí já ia ser spoiler, já ia ser algo que poderia até desanimar alguns que não experimentam a obra. Então eu simplesmente recomendo, gente. Assistam ou leiam Jojo também, gente. Vai da decisão de vocês. Eu recomendo mais pra quem quiser começar pelo anime, né? Porque o mangá não tá todos os arcos publicados aqui no Brasil. Hoje, atualmente, eles vão publicar o arco 7. Mas que vai de pessoa em pessoa, tá bom, gente? Eu super recomendo Jojo, eu sou muito... deu pra perceber que eu sou muito fã de Jojo. Tenho agora muito mais colegas ao meu redor que vão experimentar a obra, que gostam muito da obra. Já até tirei foto no evento com um cara fazendo cosplay de Jotaro, que é o terceiro protagonista do... Quer dizer, que é o protagonista do terceiro arco de Jojo. E por assim vai, gente. O Jojo é uma obra muito boa, o Jojo é uma obra muito incrível. Se você tá procurando algo que não tem muita encheção de linguiça, mas que tenha bastante comédia, tenha umas boas cenas de luta, tenha bons poderes, tenha bastante criatividade, tenha muita boa bizarrice também, porque o próprio nome diz as aventuras bizarras de Jojo. Então, gente, bizarrice é algo que não vai ter. E eu gosto de coisa estranha, de coisa bizarra. Então, por isso que Jojo é uma obra que eu acho incrível, uma obra que eu acho muito boa, uma obra que, inclusive, eu fiz esse vídeo justamente para recomendar pra vocês, tá bom, gente? Desculpa. E já pegando o bonde aqui, galera, o que vocês acham do Analitanso? Esse formato aqui comigo, pessoalmente, falando com vocês e colocando algumas imagens, obviamente, ou aquele formato comigo desenhado, obviamente, pela mesa digitalizadora e colocando as imagens pra você enquanto vocês vão escutando minha voz. Falem, gente, publique para eu poder saber qual formato de vídeo eu devo fazer. Dependendo do feedback, eu vou ver o que vai ser melhor pra vocês, tá bom, gente? Porque o mais importante é vocês no público, tá bom, galera? Eu gravo esses vídeos justamente para vocês e o feedback de vocês é o que me deixa feliz e motivado para continuar trazendo cada vez mais vídeos. Então, gente, vai por mim, ok? Comentem, curtem, compartilhem, fazem o que vocês acharem melhor, tá bem? Não é obrigação de ninguém, eu só quero saber o que é melhor pra vocês e que vai ser o melhor pra mim. Beleza, gente? Ótimo! Então, só lembrando, sexta-feira vídeos novos. Quem quiser se inscreva no canal. Sábados live no TikTok, né? Quem quiser seguir no perfil pode seguir. E posteriormente, publico aqui no site. Quer dizer, aqui no meu canal, tá bom, gente? Então, vejam lá, se inscrevam, sigam. E muito obrigado a todos. Eu sou Pierre Mangaka e segue o roteiro.